Hoje eu trouxe uma palavra, irmãos. Na verdade, eu tinha muitas coisas para dizer. E esses dias têm sido dias meio diferentes para ministrar. Eu tenho me esforçado para fazer esboço e não tem dado certo. É verdade. Eu paro, medito, oro, monto um esboço. E na hora de ministrar eu falo, não é isso. Não sinto paz para ministrar aquilo que escrevi. É engraçado isso. Mas hoje, depois do testemunho dos irmãos, eu falei, Senhor, essa é a palavra. Senti algo que nós devemos ministrar. E essa passagem está lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, tem uma boa notícia para você. Você que gosta de correr, descobriu uma coisa legal hoje. Vocês que correm bastante, conheço a história de vocês. Não tanto como o Tabi, o Joe, e nem como o Tiago. Mas eu descobri a primeira corrida bíblica, eu fiquei feliz demais. É verdade. Foi uma maratona. Está lá em, onde, John, que eu te falei? 1 Reis, capítulo 4, versículo 12. 1 Samuel 4, versículo 12. Está lá, um jovem da tribo de Benjamim correu 42 quilômetros. E diz que hoje, há 500 anos, essa prova acontece em Israel, a mesma corrida até hoje, a maratona em Israel. Diz que é a primeira maratona bíblica. Eu fiquei feliz demais, entendi porque eu estava correndo tanto nessa vida. Falei, é isso, Senhor, o Senhor está me preparando para correr a maratona em Israel, aleluia. Então quero dizer para você que corrida de rua é de Deus, amém, irmãos? Só para quebrar o seu espírito aí, você ficar feliz um pouquinho e fazer atividade física. Outra coisa que eu percebi também hoje, quero compartilhar com os irmãos. Sabe de algumas coisas que mais me chamou a atenção nesse tempo de pandemia? É de mostrar o nosso despreparo para o tempo de crise. O Senhor falou muito forte comigo hoje. E eu comecei a prestar atenção que a gente sempre anda sobre escassez. É engraçado essa atitude que a gente tem ao nosso espírito. A gente sempre busca remédio em vez de suplemento. É engraçado essa nossa maneira de enxergar a nossa vida. A gente sempre busca Jesus quando alguém morreu, quando um relacionamento acabou, quando algo está ruim. E a gente não fideliza Cristo antes dessas coisas. A gente sempre tem uma vontade maior de buscar a Deus quando está tudo meio que perdido. E essa crise vem mostrar exatamente o nosso nível de posicionamento. Aprenda com as diversidades do mundo. O mundo vem ensinar coisas para nós. O mundo vem ensinar você a ter uma vida saudável, porque no dia que você precisar da sua saúde, você tem algo para entregar, irmão. No dia que chegar a crise, você tem algo que você já tem multiplicado. Não viva como alguém, sabe, que não planeja a sua vida, não pensa em nada. Muito pelo contrário, seja coerente com a verdade do Senhor. Por isso que o Senhor nos chama para ser administradores, mordomos. O Senhor nos chama sempre para ter para dar e não pedir emprestado. O coronavírus nos ensina isso, posicionar de forma diferente. Eu vejo que muitos irmãos sumiram, da base nem tanto, mas eu vejo muitas igrejas, os pastores falando, cara, o povo sumiu. Bom, talvez acho que uns 4 meses atrás ou 2 meses atrás nós ministramos séries sobre eternidade. Se você não assistiu, assista. Há um tempo atrás nós falamos sobre ministração, sobre multiplicação, sobre primícias, assista. Todas essas coisas o Senhor estava nos preparando para esse tempo. E é esse posicionamento que Ele quer de nós, sabe? Para que nós possamos andar confiados naquilo que Ele já nos deu. Porque eu sempre costumo dizer algo. O Senhor nos deu várias palavras esse ano. O Senhor nos ensinou muitas coisas preciosas. Amém, irmãos? Sabe, eu sou capaz de lembrar todas as ministrações. Eu não falo decorar, mas de todos os temas, todos os tópicos, todas as palavras proféticas que foram liberadas aqui. E eu vou continuar repetindo isso para você. Não negocie o alimento que você tem recebido. Não negocie. Leve a sério o alimento que você tem, sabe, tem sido compartilhado com você. Leve a sério isso. Isso vai mudar a sua vida. Amém, irmãos? Cada dia é um testemunho novo. Cada dia é um romper novo. E talvez você fale, acontece com um, não acontece com o outro. Não, acontece com todos. Eu disse isso. A verdade da palavra é que todos nós vamos beber do mesmo alimento espiritual. Glória a Deus, amém, irmãos? A diferença é que tem uns que são mais avivados em buscar esse alimento
e dá devida importância para o alimento. Outros não. Tratam o alimento como algo qualquer. Não trate o alimento como algo qualquer. Você tem tempo, pega o Facebook lá, o YouTube, volta, assiste as ministrações desse ano. Coloca a sua vida no prumo do Senhor. Quando eu falo no prumo do Senhor, sobre as palavras que foram liberadas aqui. Olha só, quando o Tiago e a Soraya falam, quando ela declara que ela nunca recebeu isso na vida dela, cara, eu fico feliz, sabe por quê? Porque é a porção dobrada sobre o que ela ganhou. E aí me mostra o 20/20 cumprindo na vida. Essas coisas não passam despercebidas ao meu ouvido. Sempre que alguém fala, cara, surpreendeu e passou para 2, 3 meses a mais, meu irmão, passou o 20/20. Foi mais que dobrado. Foi porção tripla. Sabe, essas coisas, cara, eu não deixo escapar. Isso me acende em fé para continuar rompendo em Deus. Sabe, irmãos, essas coisas é para aquecer seu coração. É para você entender que Deus é Pai de todos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala, irmão, vamos avançar. Esse é o nosso ano. Aleluia. Manos, a gente está em julho, o ano não acabou. Está no metade do ano. Agora o Senhor não precisa do ano inteiro para multiplicar na sua vida. O Senhor só precisa que o seu coração seja incendiado em fé sobre a palavra dEle. E Ele pode fazer agora, hoje. Quantos creem nisso? Aleluia. Então venha para receber o seu milagre hoje. Venha para andar no sobrenatural hoje. O Senhor não vai fazer amanhã, o Senhor vai fazer hoje. Quantos creem nisso? Aleluia, mas a expectativa tem que estar no seu coração dessa forma. Porque se não tiver assim, você está esperando quando? Se você determinar que o prazo da sua bênção é daqui a um mês, é daqui a um mês. Mas por que não determinar hoje? Será que o Senhor não é poderoso para fazer hoje? Lógico que é. Aleluia. E essa história fala, meus irmãos, de uma viúva. E eu vou ler alguns versículos, está ali projetado. Aleluia. Presta atenção. A palavra do Senhor diz que essa mulher era esposa de uns dos discípulos dos profetas. Essa mulher, você pode acompanhar ali, eu não vou ler ele inteiro. A palavra do Senhor diz que essa mulher era casada com um crente, e não só um crente que servia. É isso que a palavra está dizendo. Certa mulher casada com os discípulos dos profetas, era um crente que servia a Deus. E talvez a gente é exatamente isso hoje, crentes que servem a Deus. E talvez você seja o crente que ainda não serve a Deus, mas eu já quero declarar sobre a sua vida, você é o crente que vai servir ao seu Pai. Amém, meus irmãos? Eu já quero liberar essa palavra ao seu coração, eu já quero liberar essa palavra ao seu espírito, porque deixa eu te falar uma coisa, nós fomos chamados para refletir o ministério do nosso Pai. Muitas vezes a gente fala, pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu vou te contar o seu chamado hoje. Quantos querem saber? Aleluia, quantos têm dúvida de chamado aqui? Aleluia, eu vou te explicar o seu chamado. Jesus falou o seu chamado. Para você não ficar perdendo um tempo com um monte de coisa. Não inventa o que o Senhor já pediu para você fazer. E o chamado de Jesus é, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Chamado. Ah, mas tem chamado diferente? Não tem. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. E aí a sua pergunta é, mas como que eu faço discípulo? Ele respondeu, batiza-os. Primeira coisa, batiza eles. Fala de um Jesus que morreu por eles. E fala de um Jesus que agora ele precisa morrer e ressuscitar com ele. Como que eu faço isso? No batismo. Agora, depois que você batizar, agora ensina-o. É o que a palavra está dizendo. Pega o seu versículo em Mateus, capítulo 28. Não lembro o versículo correto. O capítulo é 28. 19. Obrigado, mano. Segunda coisa que ele fala, agora ensina-os. Conte sobre Jesus, tira as dúvidas dele acerca do Evangelho, ensina sobre a graça de Deus, ensina sobre salvação, justificação, ensina ele sobre filiação, ensina ele sobre obras mortas, ensina ele sobre o Espírito Santo. Depois disso, que você ensinar todas as coisas, me aponta uma coisa, que você é um crente cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Aí a palavra do Senhor manda você fazer uma coisa, agora você impõe a mão neles e batiza eles no Espírito Santo. E eles vão ser cheios do Espírito de Deus. E quando eles forem cheios do Espírito de Deus, agora você pega e fala, vai filho, faz o que eu fiz com você, com outros. Isso é chamado, manos.
Isso é o que Jesus mandou eu, você, nós fazermos como igreja. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Isso é para todos. Esse é o ministério de todo mundo, sem exceção. Por isso que a Bíblia não tem dúvida. Tudo que é duvidoso é meu e seu, é eu e você tentando fazer uma obra que não é de Deus, é nossa. Quando eu e você não queremos falar sobre o Evangelho, é nós. Mas quando nós somos obedientes à doutrina de Cristo, eu vou lá e gero discípulo. Talvez até hoje você não gerou um discípulo, não se acuse. Eu estou te colocando no trilho daquele que já te enviou. Amém, irmãos? Porque é impossível a gente viver paralisado, irmãos. A gente não pode viver no engano. E eu sei que eu falo isso, os meninos do louvor ficam malucos comigo. Isso não é evangelho. Colabora muito para que você adore, mas não é o chamado. O chamado é gerar discípulos. O chamado é gerar alguém parecido com Cristo. Amém, igreja? Aleluia, tá vendo? Eu não consigo pregar. Não consigo pregar os esboços. O Senhor está requerendo algo nosso, igreja. Ontem os meninos perguntaram, pastor, está tudo bem com você? Eu falei, tá, só que tem muita coisa que o Espírito está falando e eu não estou conseguindo assimilar tudo que Ele está entregando para nós. Sabe de uma coisa? O Senhor deseja fazer uma grande obra através da nossa vida, irmãos. E eu vou dizer para você que esse cenário que nós estamos é o melhor cenário para isso. É o cenário que testifica a nossa fé. Desde o tempo da pandemia, 8 almas aceitaram Jesus aqui dentro. No tempo fora da pandemia, não chegou nem metade disso. O Senhor está apontando algo para nós. Tem gente com um azeite vazio em toda a terra. Só que a gente não entender a nossa identidade, a gente vai se sentir igual aquela mulher. Pode deixar projetado lá para mim. Uma viúva de alguém que fazia a obra. E quando eu li esse texto do azeite da viúva, é engraçado que o profeta chega na casa dela, ela tem dívida. E eu fico pensando como que um crente, como que uma esposa de um cara que era discípulo de profeta, e profeta naquela época era profeta, alguém que fazia milagres, alguém que fazia sinais, alguém que fazia o céu descer na terra, era profeta. Profeta era mais respeitado que rei. Antes de rei havia os profetas. Se a gente entender a Bíblia, o Senhor levantou primeiro os profetas, depois os reis. Você vê o tamanho da autoridade desse cara, que a Bíblia menciona. Só que a palavra do Senhor diz que uma mulher que andava junto com um profeta estava com medo, porque ele tinha morrido. A palavra do Senhor diz que ela estava num cenário de medo, ela estava com medo. Por quê? Porque alguém veio cobrar uma dívida. Se a gente trazer para o intuito natural da obra, o marido dela morre. E o recurso natural dela morreu. O marido morreu e o recurso morreu. E naquele tempo, quando você tinha dívida, a maneira de você pagar sua dívida era através da venda dos seus filhos. Pensa nisso. Hoje a gente tem medo de perder coisas. Lá eles perdiam gente. Filhos. Imagina você endividado, o banco falou, vou tomar a sua filha agora, para pagar a sua conta. Eu vou tomar seus filhos agora, para pagar a sua conta. Esse era o desespero daquela mulher. Só que naquele tempo, o Senhor envia um profeta na casa dela. O Senhor envia a voz do Espírito para falar com ela. Sabe de uma coisa? A palavra nos ensina algo. O Senhor sempre tenta falar com a gente no meio da tribulação. O Senhor sempre tenta falar comigo e com você no nosso espírito, só que a gente está perturbado demais para ouvir. A gente está preocupado demais com os nossos problemas para ouvir aquilo que o Espírito quer nos direcionar, para onde Ele quer nos dar o escape.
Porque a primeira coisa que a gente tenta fazer é resolver as coisas segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo a nossa habilidade. E o Senhor não deseja usar a nossa, a sua, a minha habilidade para resolver coisa alguma. O Senhor deseja que o nome dEle seja glorificado. O Senhor sempre desejou isso no meu meio, no seu meio, no meio de todos os filhos. O nome dEle ser glorificado. Tiago tentou um empréstimo, ele falou, o empréstimo não leva a minha honra, quita isso aqui agora. No mês seguinte, antes de vencer a parcela, entende o que o Senhor faz? E essa mulher não foi diferente. O Senhor envia o profeta. E o profeta faz uma pergunta para ela. O profeta fala assim, o que você tem na sua casa para eu te ajudar? Essa é a pergunta dele para ela. O que você tem aí para eu te ajudar? Essa foi a pergunta dele para ela. E sabe o que acontece quando a gente esquece quem a gente é? A gente chama a unção que a gente recebeu, a gente chama o nome de Jesus como nada. Uau, pastor, isso é pesado. Mas essa é a nossa resposta. A palavra do Senhor pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela disse, versículo 2, tua serva não tem nada em casa. E ela completa a frase, a não ser uma botija de azeite. Quando a gente entende o que é botija de azeite, a gente vai começar a entender um processo na nossa vida. Toda vez que você lê azeite na Bíblia, ele aponta para quem? Espírito Santo, unção, poder de Deus, manifestação do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Quem é a botija do Espírito Santo nesse tempo? Fala assim, eu. Aleluia. Sabe o que ela diz? Eu não tenho nada. Eu estou vazia. Essa era a resposta dela. O que eu acho que eu tinha é nada, porque o que eu tenho não está pagando as minhas contas. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas sabe de uma coisa? Isso não está resolvendo nada na minha vida. Muitos de nós estamos exatamente nessa situação, porque tem acusadores tentando levar a nossa vida embora. E ela falou, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. O profeta de Deus é a voz do Espírito na terra. E sabe qual que é o conselho que ele dá para ela? Ele fala assim, faz o seguinte, vai nos seus vizinhos e pega quantos vasos você conseguir ajuntar, quantas vasilhas você conseguir colocar dentro da sua casa. Manda seus filhos, aquele que você tem medo de perder, manda eles para fora e manda juntar vasilha. É isso que ele manda ela fazer. E depois que você tiver as vasilhas, você se tranca no seu quarto e deita o azeite sobre elas. Essa foi a ordem do profeta para a vida dela. Mas pastor, o que isso quer dizer? Eu vou pegar vasilha nos meus vizinhos agora? Agora eu vou pegar um monte de coisa emprestada? Não, filho. O Senhor está dizendo para você que todo o seu problema, que tudo aquilo que para você tem medo, Ele vai fazer dobrado sobre a sua vida. A primeira coisa que Ele está falando, vasilhas vazias. Ele disse, se prepara, que eu vou começar a encher a sua vida. Só que ela não entendeu isso. E Ele fala, agora você tranca a porta, filho, e ora com seus filhos.
A primeira coisa quando a gente está vazio de Deus, que a gente não quer fazer é orar. Porque a gente está se sentindo viúvo. Jesus foi embora, me abandonou, pastor. Olha a minha situação. Eu estou sozinho. Ninguém olha para mim. Ninguém me ajuda. O profeta fala, lembra de uma coisa. Tranca o teu quarto e vai tomar posse daquilo que já foi derramado sobre você. Ela fecha a porta. E a palavra do Senhor diz que ela tomba, derrama o azeite. A botija vazia, repete comigo, botija vazia. E acontece uma coisa, que você já conhece a história. Diz que quando ela tomba, aquilo que não tinha nada, começa a fazer o quê? Encher todos os potes vazios. Eu estou aqui para te lembrar de uma coisa, filho. A unção que foi derramada sobre você, ela continua viva dentro de você. A unção que foi derramada sobre a sua vida continua a gerar vida sobre os outros que são vazios. Ei, eu quero te lembrar de uma coisa. Você não é vasilha vazia, você é uma botija de azeite, meu irmão. Só que a situação tem afunilado você. O inimigo tem mentido para você e você tem aceitado esse rótulo que não é seu. Mas hoje o Senhor quer te lembrar, filhos são vasilhas cheias de azeite. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ela deitou aquilo que ela achava que era vazio. E quando ela deitou aquilo, a palavra do Senhor diz que começou a escorrer azeite. Essa palavra, deitar, quer dizer transbordar no original. O pouco que para você talvez seja, na mão de Deus é muito. O pouco que você ora hoje para o Senhor é muito. O pouco que você faz para o Senhor é muito. Só se coloca debaixo dele. E ela diz que ela deita o azeite. E a palavra do Senhor diz que aquele azeite começou a encher as botijas vazias. E a maneira que ia enchendo uma, ela falava, filho, traz outra. E vinha outra, e vinha outra, e vinha outra, e vinha outra. E as vasilhas iam sendo cheias, uma atrás da outra. Sabe o que acabou naquele tempo, meu irmão? Não foi o azeite. Foi as vasilhas para serem cheias. No dia que eu e você entendemos que nós somos a botija de Deus e que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando nós tomarmos posse isso referente ao nosso espírito, nós temos unção suficiente para encher a nossa vida, para encher a vida dos nossos irmãos e para encher sobre toda a terra. Nós fomos chamados para encher todos aqueles que estão vazios. Mas pastor, eu não sinto isso. Sim, porque você está se vendo como viúva e não como aquele que foi levantado para derramar azeite sobre os outros. Mas hoje, o Senhor quer mudar a sua história nesse lugar. Hoje essa mensagem não é para crente. Essa mensagem é para quem entende que tudo que depende para enchimento não vem de você. A única coisa que depende é permaneça na posição que Ele te chamou. Tranca no seu quarto. Posso assistir uma palavra no YouTube? Tranca no seu quarto. E ora. Tranca no seu quarto, fecha a porta e ora. Mas está difícil, está faltando? Tranca no seu quarto e ora.
enche de novo o seu azeite. Porque na hora que você for para encontrar com alguém, você vai derramar sobre 1, sobre 10, sobre 20, sobre 50. Enquanto tiver vasilha vazia, você é aquele que enche. Está um tempo da gente sair do evangelho raso. O Senhor nos chamou para o evangelho de profundidade. O Senhor nos chamou para viver tempo de poder. Jovens, vocês são resposta para esse tempo. Mas eu não sei nada ainda, pastor, vou batizar semana que vem. Não depende de você, depende do Espírito dentro de você. Mas eu tenho tantos anos de crente, eu nunca vi acontecer isso. Não depende de você, não depende do seu tempo, depende dele. O Senhor quer derramar azeite sobre as botijas. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ele e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. O problema é que enchimento de Deus, meu irmão, ele dá para a sua vida inteira. Tudo que o Senhor faz é eterno. Jesus não morreu por você por acidente. Jesus não fez uma obra para você para ser passageira. Jesus não fez uma obra para você ser liberto de uma coisa ou de outra. Jesus fez uma obra completa na sua vida. Todo sentimento de abandono que essa mulher tinha é porque ela deixou o azeite dela baixar. Em João capítulo 14, Jesus disse: agora eu vou, mas enviarei o outro Consolador. E o outro Consolador vos ensinará sobre todas as coisas, até que eu volte. Não negligencie o Espírito Santo em você. Qual foi a última vez que você falou com ele? Qual foi a última vez que você chamou ele para conversar com você? Qual foi a última vez que você disse: Espírito Santo, me ensina algo novo hoje? Porque quem te ensina é ele, todas as coisas. Qual foi a última vez que você fechou seu quarto, passou um tempo com ele e falou: cara, eu quero te ouvir, eu quero aprender com você de novo? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? É isso que a gente deixa de fazer. E a gente para de ser ensinado. E a gente para de fluir aquilo que vai ser liberado em nós. A graça de Deus é tão abundante, meus irmãos, que aquilo que derrama em você jorra no seu vizinho. É isso que essa parábola está ensinando para a gente. O seu enchimento não é só para você, é para multiplicar quantos vazios tiver de sua volta. E talvez hoje você está se sentindo vazio. Sabe por quê? Deus não te abandonou, filho. Deus nunca deixou de olhar para você. Deus nunca deixou de se importar com a sua história. Você só esqueceu de procurar Ele. É tempo da gente voltar para um sistema de relacionamento com Deus, na posição certa. Qual é a posição certa, pastor? Primeiro, Senhor Jesus. Não é Jesus meu brode, é o Senhor da sua vida. Dê honra a Jesus. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sou teu,
Esse é o nosso posicionamento. Primeira posição, meu senhorio. Segunda posição, Espírito Santo, o meu ensinador. Me ensina sobre todas as coisas. Eu estou aqui para aprender e não para que você me sirva. A gente se relaciona com o Espírito Santo como um novo algina para nós, um remédio de dor de cabeça. Preciso de você agora, vem cá. Servo. Ele toma a posição de mestre nas nossas vidas. A mesma posição de Cristo. Eu posso dizer que o Espírito Santo é o clone de Jesus em você. Então, se Jesus é Senhor, o Espírito Santo também é o seu Senhor. Me ensina sobre todas as coisas. Espírito Santo é bacana chapar. Legal demais. Legal demais orar em línguas, entrar em êxtase. Mas se Ele quiser com você. Espírito Santo não é uma meretriz e nem uma roupa que você usa e joga fora a hora que você quer. Espírito Santo é algo santo, é o Espírito de Cristo dentro de nós. Lembra quando eu disse posicionar coisas? Como que a gente trata as coisas de Deus? Como algo comum? Mas a gente quer ser cheio da virtude de Deus, tratando Ele como algo comum. Sabe, irmãos? Isso não é peso, isso é honra. Recebei-o com honra e receba o galardão dele de honra. Eu queria ser honrado onde eu ando. Como você honra seu Senhor? É a maneira que você é honrado diante dos homens. Me honra diante deles, que eu te honrarei diante do meu Pai. Jesus ensina. E a gente acha que Jesus é alguma coisa que tem que me salvar toda vez que eu não estou nem aí para Ele. Ele é bom, sim. Ele vai te salvar, sim. Ele vai te ajudar, sim, todas as vezes que você pedir. Tudo que pedir no meu nome, eu vou fazer por você. Mas sempre que a gente agir assim, a gente tem o sentimento da viúva, que só sabe dizer, eu era esposo de alguém que era cheio do Espírito de Deus, mas ele morreu, acabou a minha vida. Sabe crentes que andam assim? Porque não receberam e não desenvolveram relacionamento com o seu Senhor. Sabe quando o líder sai e você fica sozinho? É que você não decidiu se relacionar com o seu Senhor. Sempre que alguém faltar, você se tornou igual você era antes. Não é esse o projeto. O projeto é que você desenvolva e derrame azeite sobre os outros. Manos, a gente tem muito tempo de crente. Fora os jovens que estão começando agora. A gente tem muito tempo de crente. E para nós deveria ser inconcebível não gerar. Tinha que ser um aperto dentro de nós, assim, insuportável. Essa seria a palavra. Para Ana era insuportável não conceber. Para Raquel, insuportável não conceber. Oraram 20 anos, até que geraram filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. A gente tem acostumado a não conceber. E aceitamos a esterilidade de Deus na nossa vida. Como se isso fosse normal. Não tem peso, mas normal não é. Mas um dia eu faço. Homem, quem contará o dia de amanhã? Como deixa subir ao seu coração dizendo, projetarei, crescerei e vou ampliar os meus celeiros, e se eu tomar a sua alma hoje? É assim que a gente anda, quando a gente não tem Senhor. Eu levo a minha vida como eu quero, como eu desejo, do jeito que eu gosto.
do jeito que eu quero. Nossa, palavra pesada? Não. Um dia Jesus falou para eles, uma palavra de vida. Isso eu chamo vida. E diz que 70 foram embora. Uau! Saíram fora. Jesus estava falando de reino. E toda vez que vir palavra de reino, a gente vai ter que tomar uma decisão forte na nossa vida, mano. Qual é a resposta que a gente vai dar para esse chamado? E Jesus olha para os 12 e fala, e vocês também não vão sair fora? Vocês vão embora? Eles não suportaram? Vocês não vão embora também? Pedro falou, Senhor, quem tem palavras de vida eterna? Somente o Senhor. Pode mexer com o meu homem interior, mas o meu homem espiritual sente vida sobre isso. Ele se alegra no Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente lembra que tem Senhor, uma esperança no nosso espírito nasce. Porque na verdade, a gente foi comprado por Ele. E a gente é dele. Só está faltando a gente voltar para Ele. Amém, meus irmãos? Decida hoje. Ser como essa viúva. E elimina a viuvez da sua vida, filho. Tira esse cenário de luto da sua vida. Deixa eu falar para você, tem um lugar de vida e vida em abundância para você. Tem um sistema de relacionamento pronto para você desfrutar do melhor o tempo inteiro. Mas como eu comecei dizendo, a gente só espera a conta chegar. Não faça isso com você. Não interrompa os planos de Deus para você. O Senhor tem tantas coisas para fazer através de vocês. Mas tantas coisas. Continue avançando em todas as áreas da sua vida. Sabe, a gente fatia a nossa vida em áreas. Que equívoco. Agora eu vou fluir no financeiro. Agora eu vou fluir no familiar. Agora eu vou fluir no espiritual. Agora eu vou... Engano. Nós somos chamados para gerar frutos e temos vida e vida em abundância. Na onde? Em todas as áreas. Ser abundante o tempo inteiro. Seja abundante no dar e no receber. Seja abundante no compartilhar. Seja abundante no falar. Seja abundante no pregar, no ministrar, no evangelizar. Seja abundante em tudo que fizer. Esse é um padrão. Ser abundante em todas as coisas. E não só em uma. Não tenta aí resolver sua vida em etapa. Resolve ela por completo, porque esse é o chamado de Jesus para nós. Amém, meus irmãos?